Oi, tudo bem? Vamos falar sobre espontaneidade? Eu tinha dito que eu estava numa vibe de pesquisar mais sobre improvisação. E aí essa pesquisa decidi começar pelo início, né? Revendo os conceitos iniciais que a gente se depara quando vai começar a estudar improvisação. E aí eu pensei, vamos então começar com os princípios, aqueles elementos que sem eles em cena, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver uma improvisação. Então, dentre esses princípios, eu começo com a espontaneidade. Bem, esse vídeo eu decidi organizar ele da seguinte forma. O primeiro bloco vai ser sobre a definição de espontaneidade. O segundo bloco vai ser sobre a função da espontaneidade na improvisação. E o terceiro bloco sobre exercícios e formas de você adquirir espontaneidade. Se eu tiver conseguido fazer isso na edição de vídeo, vai aparecer aqui a lista desses blocos e do lado vai estar o minuto do vídeo em que eu começo a falar sobre isso. Então, se quiser correr lá para os exercícios, ver só isso, quer ver só qual é a função da improvisação, enfim, porque como esse vídeo deve ficar comprido, talvez não seja muito agradável assistir todos de uma vez e tal. Vamos para o primeiro bloco, a definição. Eu fui ver lá no Keith Johnston, né, que é um autor considerado o pai da improvisação moderna. Ele tem um capítulo dedicado a isso, sobre a espontaneidade, mas não há em nenhum momento a definição explícita do que seja espontaneidade. Na Viola Spolan, que é a improvisação para o teatro, também não achei uma definição explícita, mas ela também reforça esse conceito, ela diz sobre a espontaneidade, mas ela não define o que é espontaneidade. Eu também revi outros livros como o da Mariana Muniz, que é improvisação como forma de espetáculo, se não me engano o nome, acho que é esse, mas eu vou deixar o nome direito na descrição do vídeo. E também não tem essa definição do que seja, uma definição, na verdade, objetiva, concreta do que seja espontaneidade. Até mesmo em outras obras, como o Improv Handbook, não tem essa definição. E é um handbook, né, que sugere ser um manual, algo mais acadêmico, que compila as teorias. E aí eu acho que dessa observação a gente já pode tirar uma conclusão. Todos nós sabemos o que é espontaneidade. Tanto que nós sabemos que a gente consegue julgar isso. A gente consegue identificar nas pessoas. Por várias vezes a gente já deve ter se posto numa situação de dizer tal pessoa é bastante espontânea, tal pessoa é mais espontânea do que a outra. Só que, embora a gente conheça isso, parece haver uma dificuldade em descrever o que é isso, o que é ser espontâneo, o que é isso. Eu acho que talvez essa nossa percepção de espontaneidade ela é muito mais intuitiva, mais subjetiva. Algo que a gente sabe o que é, mas quando a gente leva para o campo da racionalidade, a gente já começa a ter dificuldade, ou talvez não haja necessidade de definir isso. Mas vamos nos forçar a achar uma definição. Porque se meu propósito é estudar, geralmente os métodos que a gente se depara, né, os métodos científicos, tem que delimitar bem o objeto de estudo para a gente saber quais são as suas propriedades e consequências. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no dicionário mesmo do Google. Bem, segundo o Google, espontaneidade é qualidade do que é espontâneo.
não ajudou muito, né? Aquela coisa meio assim, espontaneidade, qualidade espontâneo, aí espontâneo é aquilo que tem espontaneidade. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente pode pensar nessa primeira definição do dicionário. É que espontaneidade é a qualidade de algo que é espontâneo. Então, é um atributo. E se é um atributo, é algo que eu posso deter, eu posso possuir, eu posso obter. Tá estranho? Mas vamos pensar num outro princípio, que é a minha intenção de ser o tema do outro vídeo, do próximo vídeo, que é aceitação. Dificilmente na definição de aceitação vai ser qualidade daquilo que é aceito. Aceitação, segundo o Google, ação ou efeito de aceitar. É a primeira definição dele, tem mais pra frente. Mas, e aí é nesse ponto que eu quero destacar, que enquanto que a aceitação é um ato ou ação, a espontaneidade é uma qualidade de algo. Então, eu acho que como a espontaneidade é um atributo, uma qualidade, e a aceitação é um ato, quando a gente for treinar cada um desses princípios, a gente possivelmente vão ser formas diferentes de adquirir ou treinar, né? Não sei se adquire aceitação, mas a gente pode pensar que a gente consegue adquirir espontaneidade, trazer isso para nós. E como nós somos um indivíduo que se fragmenta, mas de uma certa forma nós somos todos conectados nesses fragmentos, a gente vai trazer espontaneidade para a nossa vida pessoal. O que eu quero dizer é a questão da fragmentação, né, do indivíduo eu sou um eu no trabalho, eu sou um eu no teatro, eu sou um eu na família, e se no teatro eu treino a espontaneidade, como ela é um atributo do indivíduo, eu entendo que esse atributo, ao adquirir no teatro, eu acabo transferindo isso também para os outros fragmentos do meu eu. Então eu devo também levar isso para o meu trabalho, levar isso para o meu relacionamento, para a minha família. Enfim, isso já mostra uma coisa que a gente percebe, principalmente na improvisação, né? Quando a gente começa a treinar a improvisação, a gente vê que ele tem que a improvisação tem um quê terapêutico, né? Mas vamos para a próxima definição. A segunda definição de espontaneidade, segundo o dicionário do Google, é naturalidade. Naturalidade. Dicção. E o que seria naturalidade? Vamos pensar. Naturalidade lembra natureza, natural, né? Naturalidade, natural, natureza. Então, ser espontâneo é ser natural. Se voltar para a natureza. E que natureza é essa? Eu acho que seria a natureza de cada um. A natureza que nos define, a nossa essência, a nossa identidade. Então, quando a gente diz que alguém é espontâneo, é porque aquela pessoa, ela revela a sua natureza, ela mostra para todo mundo como ela é, a sua essência. E a gente consegue perceber que ela está sendo coerente, ela está sendo coesa. Aquilo que ela transparece é aquilo que ela é dentro dela. Difícil a gente ter a certeza de que ela está realmente transmitindo, revelando aquilo que ela é, nós de fora. Mas como eu disse, a espontaneidade é algo que a gente julga de forma intuitiva, né? Talvez a pessoa que possa mais dizer se está sendo espontânea ou não é a própria pessoa que tá agindo. Então, quando a gente fala sobre espontaneidade, a gente está falando sobre essa dimensão daquilo que é da pessoa, do indivíduo, o que está da essência dele. Vamos para a terceira definição.
terceira definição de espontaneidade é originalidade. Eu acho que essa definição a associação de ideia de originalidade, para mim, é muito próximo de naturalidade. Porque originalidade tem a ver com algo que é original, e original, para mim, tem essa conotação de origem. Se é a origem, é essa noção da sua natureza, né? A origem das pessoas é a sua verdade, a sua natureza, aquilo que elas são de fato, né? Então, de novo, essa imagem de que espontaneidade tem a ver com aquilo que a pessoa é, o que ela revela. Então, é como se tivessem dois mundos, o mundo interior e o mundo exterior. E espontâneo, a gente diz que uma pessoa espontânea é quando o mundo exterior revela o mundo interior daquela pessoa. Só que em originalidade, quando a gente passa para a imagem do original, vem também aquela ideia, associação, né, de ideias de algo que é original é algo que não é falso. É comum a gente pensar assim, né, por contraste. Você vai comprar uma coisa, uma roupa ou um CD, você fala, esse aqui é o original, esse aqui é o falso, é o pirata. E aí vamos pensar isso para a espontaneidade. Talvez, quando a gente diz que uma pessoa está sendo espontânea, a gente está dizendo que ela está sendo verdadeira. Verdadeira com o quê? Verdadeira com aquilo que ela sente. E quando a gente começa a falar, aquela pessoa tá estranha, não me convenceu, tá sendo falsa, ela tá escondendo uma coisa que ela não quer que os outros saibam, ela não quer que os outros saibam daquilo, de uma verdade. Então, espontaneidade também tem a ver com verdade, com a intenção de revelar ou não. A quarta definição do Google é simplicidade. Engraçado, assim, pensando no que simplicidade significa para mim. E pensando em espontaneidade, tentando trazer uma interseção nesses dois conceitos, o que me parece é o seguinte: quando a gente tem essa naturalidade, essa originalidade na gente, fica simples reagir às situações. O que eu quero dizer é, um exemplo muito banal, mas é bem ilustrativo. Se eu não gosto de comer peixes, tá? Não gosto de frutos do mar. Se eu sou espontâneo com isso e alguém me oferece peixe, eu vou reagir de uma forma muito simples, porque vai ser o meu ímpeto, vai ser a minha verdade vindo à tona. Eu dizendo que não quero e tal, não gosto, eca. Eu acho que aí está a simplicidade, porque se eu não sou espontâneo, o que seria não ser espontâneo? Seria complicar isso, segundo essa definição de simplicidade. Seria também não ser original, é ser falso, ou não natural. Aquilo não natural é uma coisa meio robótica, né? Uma coisa que é estranha. Então, se alguém me oferecesse frutos do mar e eu não sou espontâneo, eu diria algo... obrigado. A gente percebe que a pessoa tem um esforço ali. Ela tem que tapar aquele ímpeto dela de rejeitar, de rejeição, no meu caso, né? Para tentar amenizar aquela situação. E isso a gente já começa a revelar vários aspectos da espontaneidade que explicam a forma como ela vai ter que ser tratada, ou trabalhada, ou aperfeiçoada. Que vai ser por meio de eliminar essas amarras que cada pessoa vai desenvolver, que são necessárias, mas são amarras da sua relação social.
A gente não pode, é verdade, não pode ser estritamente espontâneo. Não dá para eu ser sincerão com todo mundo e não ter nenhuma preocupação com o outro. Isso seria um egoísmo meu, isso seria inconsequente da minha parte também. Então eu preciso medir meus esforços, medir as minhas ações. E mais do que isso, se eu estou pensando em decisões, em respostas, às vezes eu tenho que tentar hierarquizar essas respostas, pensar qual é a melhor. Porque na sociedade que a gente vive, a gente sempre tem que estar ali numa competição, principalmente no mercado de trabalho, né? A gente está competindo porque os recursos são escassos, né? A quantidade de emprego é escasso, talvez não tenha emprego para todo mundo, ou aquela vaga específica que você está querendo não dá para todo mundo que quer conseguir. Então você tem um estímulo à competição, e esse estímulo da competição traz para a gente essa necessidade de saber qual é a resposta certa, saber qual é a melhor opção. Enfim, tem sempre essa tensão, essa preocupação de estar com a resposta certa, de ser o melhor. E esse comportamento, que eu digo assim, que não é de todo ruim, ele tem a sua função, mas quando ele é excessivo, aí que começa a complicar a nossa situação com espontaneidade, né? Aí que está a conexão com a simplicidade, dessa volta toda para fazer essa conexão com a simplicidade. Você começa a medir muito, você racionaliza muito o que tem que ser dito, o que tem que ser feito, e acaba deixando de ser simples. Às vezes a resposta é simples, às vezes não é, às vezes de fato a resposta é muito complexa. Mas enfim, a espontaneidade, ela está nessa simplicidade. Dar a resposta mais simples, aquela que vem primeiro, aquele ímpeto que vem quando você quer reagir a alguma coisa, é ser espontâneo. E a última definição, segundo o Google, é desembaraço. Engraçado que essa definição, ela para mim ela aponta para um outro lado, né? Diferente daquele da naturalidade, da originalidade, da simplicidade. Porque desembaraço, para mim, parece aquele que é safo, né? Tipo, a pessoa é desembaraçosa, então ela tem desembaraço, então ela é safa, ela sabe sair dos perigos, ela sabe lidar com situações, assim, difíceis. E para mim, desembaraço tem também uma questão temporal, assim. Ela tem que resolver aquela dificuldade, aquele problema naquele momento, sabe? Sei lá, tô pensando aqui um exemplo, pode ser infantil, mas eu não diria que um policial que demora meses para decifrar um crime, resolver um problema, como um desembaraço. Ele tem desembaraço. Eu acho que desembaraço é aquela pessoa que está naquela situação agora, que tem um problema e ela tem que resolver naquele momento. Tem que ter uma solução naquele momento. Até isso, assim, tem que ser resolvido e tem que ser naquele momento. Não dá para ir postergando, jogando para frente, sabe? E essa definição de espontaneidade, acho que faz um ótimo link com a improvisação. Se a gente pensar em improvisação, principalmente aquela improvisação de short form, que é aquela curtinha de cenas de no máximo 5 minutos, e aí geralmente vem aqueles desafios, né? Tem que fazer com esse tema, tem que ser com esse lugar, tem que, enfim, nesse gênero, tem vários joguinhos, né? E eu digo joguinhos não no sentido pejorativo, mas no sentido carinhoso, na improvisação. Tem vários joguinhos que trazem essa urgência, essa necessidade de resolver um problema, de estar ali no agora, aqui no agora.
Então, eu acho que, assim, faz sentido. Eu acho que talvez essa definição de desembaraço seja a que une mesmo improvisação com espontaneidade. Por que eu digo isso? Porque é muito comum uma pessoa até misturar esses dois conceitos, né? Diz, a pessoa que sabe de improviso, ela falou de improviso, ela é boa nisso, ela é espontânea. Acho que é nesse caminho aí que se faz essa conexão. E é interessante que essa definição, né, de desembaraço lembra muito uma definição que eu achei depois que eu vi a do Google, do Google, né? E é interessante que essa definição de desembaraço, para mim, ela é condizente com uma definição que eu achei depois que eu vi essa definição do próprio Google, que é a definição do Jacob Levi Moreno. Ele escreveu um livro, Teatro da Espontaneidade. Óbvio que eu tinha que ver esse livro, né? Porque estava muito assim, essa obra é dedicada à espontaneidade, do que eu quero falar, do que eu quero estudar, na verdade. Essa obra é dedicada para o que eu quero estudar. E o que o Jacob Levi Moreno define como a espontaneidade também não tem uma definição muito explícita, tá? Pode ser que tenha em outras obras dele e tal, mas da leitura que eu fiz dessa obra de 1924, ou seja, ele é antecessor do Keith Johnson, que, né, como eu disse, sistematizou, criou todo um sistema de improvisação. Então, a definição que Jacob Levi Moreno traz para espontaneidade, do que eu achei, tá? Pode ser que em outras obras ele desenvolva melhor esse assunto. É que espontaneidade é a capacidade de você dar novas soluções a problemas conhecidos, ou agir, dar a mesma solução antiga a um novo problema. Entendeu? De modo geral, essa definição do Jacob Levi Moreno, eu acho que está muito condizente com essa ideia de que a espontaneidade está relacionada com a sua forma de reagir a um estímulo. E aí, tentando fechar aqui essa questão de definição de espontaneidade, que não é algo preciso, pelo menos na literatura de improvisação. O que eu tenho visto, na verdade, é que a partir dessa obra do Jacob Levi Moreno, de 1924 e as suas outras obras, foi desenvolvido uma linha de pesquisa chamada psicodrama, que utiliza o teatro como uma forma de terapia psicológica, psicoterápica. E aí essa linha de pesquisa começou agora a se esbarrar também em questões neurológicas, de pesquisas acadêmicas, e começa a trazer uma necessidade de ter uma definição mais precisa, mais concreta, mais objetiva de espontaneidade. E isso aparece não só por ser uma questão mais acadêmica, né, é um assunto que está sendo discutido na academia, e esse é o modo de operar das universidades, né, de ter definido o objeto de análise, blá, 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 mas também porque está tentando se buscar uma aferição dessa espontaneidade, de ser capaz de dizer se tal pessoa tem mais espontaneidade do que a outra e tal. E para você conseguir desenvolver esse indicador, você tem que saber então o que você está medindo de fato. Então, pode ser que haja outras definições mais precisas sobre espontaneidade, mas em improviso, do que eu vi, muito pouco. Assim, não é nem um assunto, não é nem dedicado um parágrafo para isso.
são dedicados capítulos, na verdade, sobre a espontaneidade, como que se desenvolve isso. Agora, o que é espontaneidade, eu não vi. Mas tentando, então, voltando aqui, fazendo um amarrado aqui sobre o que é espontaneidade, segundo as suas definições correlatas, né, os seus sinônimos, vamos pensar assim. Então, a espontaneidade é algo que pode ser adquirido, porque é um atributo. Ele tem a ver com a nossa natureza, com a nossa origem, a nossa verdade, a nossa essência. Tem a ver com a simplicidade de você agir da forma como você é, não precisar ter que se censurar, se travestir de outras coisas para amenizar as relações ou acertar uma resposta, ser bem recebido. E também tem a ver com a capacidade de responder a um estímulo que pode, e esse responder terá relacionado com uma solução, né? Na verdade, não é só responder, é você solucionar um problema. Que você pode trazer uma solução já antiga, ou você pode desenvolver uma solução nova para o mesmo problema que você já tem recorrentemente. E essa solução, esse problema, parece ser urgente. Ele tem que ser resolvido naquela hora, então você tem que estar atento, tem que estar no presente do momento para conseguir solucionar. Essa seria, então, a definição de espontaneidade. Bloco 2, então, sobre como a espontaneidade ela age na improvisação. Qual é a sua importância? Por que a gente considera que a espontaneidade é um princípio da improvisação? Acho que tem vários caminhos que a gente pode desenvolver para entender a função da espontaneidade na improvisação. O primeiro seria no caminho da criatividade. Esse eu acho que é o caminho que tanto o Moreno quanto o Keith Johnstone, a Viola Spolin, a maior parte dos improvisadores, eles vão seguir. Que é ser criativo passa por ser espontâneo. Por que isso? Como a gente viu na definição, né, no bloco anterior, ser espontâneo é você respeitar a sua natureza, respeitar a sua origem, ser simples. E onde está a criatividade nisso? Vamos pensar ao lado contrário, do não espontâneo. Então você está numa cena, você tem um estímulo, esse estímulo pode ser apenas a plateia te dizendo um título da cena que vai acontecer. Diante desse título, todo mundo pensa numa coisa. É impossível ter branco. Assim, inconscientemente, a gente pensa numa coisa quando vem um título. E quando a gente pensa, essa coisa, a primeira coisa seria, se você reagisse a ela, trouxesse ela à tona, ela seria algo que a gente chamaria de mais espontâneo. Mas o que acontece é que a gente geralmente descarta essa primeira ideia. A gente acha ela muito óbvia, ou a gente acha que ela é obscena, que não poderia ser dito, que os outros vão julgar você por ter levado essa ideia à tona. E também porque a gente acha que ela não é genial, assim, que a gente tem que ter a melhor decisão artística na improvisação. A gente sempre tem que propor ótimas ideias, temos que ser geniais. E aí o genial parece que combina com a ideia de original. Nós temos que ser originais, não pode estar repetindo coisas. Sendo que se de fato foi o primeiro estímulo que teve, isso é original, né? E então quando a gente começa a nos censurar, a gente reduz essa capacidade de criatividade, porque sempre a gente vai achar que aquela ideia não é a melhor.
Então, vou dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo e obviamente vai acontecer várias outras vezes. Mas eu já também observei acontecer em outras pessoas. Principalmente quando a gente faz teatro propriamente dito, né? Que a gente tem que decorar texto e tal. Você estuda o texto em casa e aí você chega lá para montagem da cena com o seu texto decorado e estudado. Você começa a fazer a sua cena, porque da forma como você pensou, né, em casa, você deve ter estudado, deve ter pensado qual é a melhor forma de falar aquela fala, como é o seu personagem, como se movimentar, a respiração, enfim, você fez várias escolhas julgando que elas seriam a melhor opção, né? E aí você chega lá na cena, no ensaio, e quando você começa, o diretor fala que não, que quer uma outra ideia. Quando ele faz isso, e ele não está errado, eu não estou querendo dizer quem está certo e quem está errado, mas quando ele faz isso e a gente tem que dar uma resposta naquela hora, temos que ter o desembaraço na definição de espontaneidade, a gente às vezes trava, a gente diz que não sabe fazer, que não tem ideia, de que a gente não está sendo criativo, não sabe como andar para frente, propor outra coisa. Sendo que, com certeza, quando a gente esteve em casa, estudando o personagem, desenvolvendo a cena, decorando, a gente fez escolhas, a gente viu outros caminhos, só que a gente decidiu que não, que a gente ia seguir aquele que no final das contas foi rejeitado. Então, existem opções, de fato. Ser criativo é trazer para, no caso do teatro, né, da improvisação, é trazer à tona opções. E essas opções a gente tem acesso a elas. São infinitas. A gente sempre vai ter uma conexão com uma ideia. Então, se eu falo amarelo, várias conexões imediatamente eu faço com amarelo. O que acontece é que geralmente eu acho que grande parte dessas conexões não valem a pena, que as pessoas não estão querendo saber sobre isso, que as pessoas vão me julgar. E em arte, principalmente no teatro, e aí improvisação eu estou incluindo dentro do teatro, obviamente, o artista ele acha que a sua arte revela o que ele é. Então, se a plateia, ou o diretor, ou qualquer pessoa julga a sua arte, está julgando você. Faz sentido, de fato pode ser isso, mas o que eu quero dizer é que se a gente quer tentar migrar um pouco para um campo de maior espontaneidade, porque a gente quer trazer mais criatividade, porque short form, improvisação, demanda muita resposta, demanda agilidade em responder, e essa agilidade tem a ver com espontaneidade, a gente tem que se libertar um pouco dessas censuras. E esse é o trabalho que vai ser do bloco 3, é como que a gente adquire essa espontaneidade. Enfim, não vou dar mais spoilers. Outro caminho que a gente pode entender da função da espontaneidade na improvisação é por meio da organicidade. Eu quero essa questão de organicidade, de trazer algo que é o que é orgânico, aquilo que você compreende, assim, você tem empatia, que a plateia vai entender, não tem uma quebra, é algo, vamos para o campo das metáforas, é algo redondo, algo que não é abrupto, não é pontiagudo, é algo que é suave, que você vê o contorno, que é convincente. É isso. E esse tema de organicidade, ele
vai ser mais trabalhado, a gente pode encontrar em Stanislavski, em Grotowski, que são autores que falam de teatro propriamente dito no sentido de ter textos decorados que você ensaia e quando você vai reproduzir pode ser a mecanização. Então a gente pensa que a reprodução de um espetáculo teatral pode eliminar muito a questão da espontaneidade. Esses autores, eles vão primeiro dizer que é muito importante usar a espontaneidade no processo criativo, pela primeira justificativa que eu disse da função da espontaneidade na criação, né, como link para a criatividade. E também eles vão dizer que mesmo partituras corporais, marcações, ensaios que tornam às vezes as atitudes mecânicas, mesmo nesses casos, a gente encontra espontaneidade. E o ator deveria buscar essa espontaneidade nessas atitudes, porque é isso que torna orgânico, em que a plateia vai observar, vai ver o ator em cena e vai acreditar naquilo, não vai observar que é convincente aquele movimento, mesmo que ele tenha sido marcado, que ele seja até desafiador para a cena, porque nem nós temos vários tipos de teatro, podem ter teatros surrealistas ou que demandam uma movimentação corporal que não é naturalista. Mesmo nesses casos em que tem uma desassociação do naturalismo, né, daquilo que é cotidiano, com a movimentação do ator, a espontaneidade, que é o ímpeto, a natureza, a verdade do ator, deveria estar ali. Porque se está, a plateia observa e também é convencida. Outro caminho para a gente entender a função da espontaneidade na improvisação é o caminho da estar presente. Estar aqui e agora, no aqui e agora da cena. Isso é muito... Quem já fez improvisação ou quem já assistiu espetáculo de improvisação sabe que isso é uma demanda grande, porque surgem problemas, você não sabe, na verdade, que caminho que vai seguir a história, então você tem que estar muito presente em cena para saber o que vai ser, o que vai acontecer, o que eu tenho que estar pronto, para que eu tenho que estar pronto. E por que espontaneidade tem a ver com essa questão de presença? Porque se eu confio nos meus estímulos, nas minhas respostas, se eu confio na minha espontaneidade, eu não vou ter tanto medo a gente sempre vai ter, do que pode vir, das propostas que podem surgir, do caminho que essa história está seguindo. Porque eu sei, eu confio em que eu terei uma solução. E a gente de fato sempre tem. A questão é, será que eu vou julgar que ela é a melhor e aí eu não vou ter uma solução? E aí tem até uma observação que vale a pena fazer, né? Quando a gente começa a pensar demais, a negligenciar nossos estímulos, a tentar achar a melhor resposta, achar que é possível hierarquizar todas as possibilidades de resposta que poderiam ser dadas e que você vai conseguir identificar melhor, tudo isso é muito complexo. Exige muita capacidade cognitiva nossa. E isso tudo tem que acontecer rápido. Só que não vai acontecer da mesma rapidez que seria se você respondesse conforme a sua primeira ideia. E aí esse tempo que você está gastando, essa energia também que você está gastando, essa tensão que você fica porque você está tentando achar a melhor ideia, faz você se desconectar do aqui e agora. Então você prefere, no caso, se fechar no seu mundo, tentar achar a melhor resposta, porque
porque isso vai valorizar o seu status perante a sociedade, porque você vai ser julgado um ótimo improvisador, uma pessoa muito original, uma pessoa muito criativa. Só que quando você faz isso, você abandona a pessoa que está em cena contigo. A pessoa, vamos pensar, alguém chega, te propõe uma coisa, e aí você fica em estátua, pensando qual é a melhor forma de eu reagir a isso que a pessoa te propôs. E aí você deixa aquela pessoa vendida, enquanto você está ali só no seu mundinho, pensando, fazendo várias conexões, e parece que vai explodir a sua cabeça de tantas ideias, só que você está sempre ali calculando, e a outra pessoa está ali, abandonada, apenas esperando uma simples resposta sua, que pode ser qualquer uma, inclusive uma negação, que eu acho que é um tema que eu também quero trazer para cá sobre bloqueio, e que negação não necessariamente é um bloqueio, mas fica claro, né, como isso a gente pode também trazer para a nossa vida, né? Às vezes a gente fica tão reflexivo, achando que a gente tem que dar conta daquela situação e tem que dar conta da melhor forma possível, que a gente não abre os nossos olhos para o próximo, para aquela pessoa que está mais precisando de você e precisando de uma coisa tão simples que você poderia dar, assim, que a resposta mais simples traria um benefício para o outro. É uma questão de generosidade. É uma dicotomia, né, entre o egoísmo, eu ser o bom, ser reconhecido como o melhor, e eu quero ser generoso. Não importa se a plateia vai julgar que a minha resposta foi óbvia demais ou foi obscena, que eu sou ruim. O que eu quero mesmo é te devolver essa minha reação para você brilhar, para você seguir adiante, para você conseguir avançar na história, você brilhar. É uma questão de generosidade, não só de espontaneidade, né? Bem, bloco 3, bloco sobre aquisição de espontaneidade e treinamento. Bem, pela definição de espontaneidade, a gente percebe que ele é um atributo e que todos nós temos esse atributo, porque ele está relacionado com a nossa natureza, com a nossa essência. Então, o que difere uma pessoa de ser mais espontânea para aquela que é menos espontânea é a questão se ela se censura, se ela abafa essa natureza dela, essa verdade dela, ou se ela permite revelar mais a identidade dela. E como eu disse, isso é uma construção social daquela pessoa. Na sociedade que a gente vive atualmente, a gente sempre vai ter que lidar com essas restrições. Nós temos regras de convivência, né? Ainda que sejam implícitas, tácitas, a gente tenta respeitar aquilo. E mais do que isso, a gente também vive numa sociedade de competição. Não há recursos para todo mundo. A gente compete por coisas. A gente compete por emprego. A gente compete quando vai fazer o vestibular. A gente compete desde que é bebê pela atenção dos nossos pais ou de outras pessoas. Então essa noção de competição a gente acaba trazendo para outras dimensões da nossa vida. Então o que eu quero dizer é que para você desenvolver a espontaneidade, na verdade para você adquirir a espontaneidade, a gente tem que trabalhar o que impede de sermos estritamente espontâneos, que é essa censura, essa autocrítica. Então, quando a gente vai treinar espontaneidade, é importante que a gente esteja num ambiente, que seja uma sala de aula, ou seja um grupo de improvisação, ou qualquer outra forma de treinamento de improvisação, de espontaneidade, que seja um ambiente em que todos se sintam seguros, estejam confiantes um no outro. Além de ter um ambiente seguro para você começar a treinar espontaneidade, existem exercícios e jogos que trabalham mais a espontaneidade. Na verdade, como a espontaneidade é um princípio da improvisação, tudo que você fizer
de jogo ou de treinar cenas improvisadas, vai estar trabalhando espontaneidade. Mas eu separei 2 exercícios que trazem que trabalham mais fortemente a espontaneidade. A primeira é um exercício que vem do próprio Keith Johnston, que é do chapéu. Você vai começar a fazer uma cena com uma pessoa e o seu objetivo é arrancar o chapéu do outro. E o objetivo do outro também é esse. E aí mas a história não pode parar, você tem que continuar conversando com a pessoa, e vai conversando e até arrancar o chapéu. Por que isso estimula a espontaneidade? Porque no livro... qual é o nome do livro? Eu vou deixar aqui nas descrições, é um livro muito recente. Ele fala que cognitivamente, a gente tem limitação para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que tem teorias que supõem que o nosso cérebro é como se tivesse uma fila, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Outras teorias vão dizer que consegue fazer 2, 3, 4, enfim. A grande questão é que quando a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente está prestando atenção em várias coisas, alguma coisa vai ficar meio que para escanteio. E esse escanteio acaba que a gente é espontâneo nisso, a gente acaba deixando reagir de uma forma mais simples, porque você está focado em outra coisa. Então, nesse exercício, como você está focado em puxar o chapéu do outro, acaba que você vai desenvolvendo a história ali no papo com o outro em cena e acaba vai saindo, você vai experimentando o que seria essa espontaneidade, saindo coisas e você mais preocupado com outro objetivo. E você vai perceber também que quando você começa a se conectar na história, a se preocupar em o que vai falar, tentar ser genial no seu papo, na sua cena, é quando você vai se desconectar do seu chapéu e aí possivelmente você vai perder o chapéu para o outro. Outro exercício que pode ser feito para ajudar na questão da espontaneidade é o que se chama de caracol, carrossel, o que lembra o que. Ele parece ser mais de memorização, mas eu vou mostrar que a espontaneidade ela facilita essa memorização quando você vai jogar ou fazer esse exercício. O exercício é o seguinte: uma pessoa vai dizer uma palavra, por exemplo, chuva. A outra pessoa vai dizer chuva, me lembra água. Aí a outra pessoa vai dizer água, me lembra sede. E assim vai. Uma pessoa vai dizendo o que a última palavra te lembra. E vai fazendo um caracol, né, de associações de ideias. E num determinado momento, que aí é o grupo que vai sentir necessidade de começar a voltar, você faz o caminho inverso, que é: eu disse sede porque sei lá quem disse água. E o sei lá quem vai dizer: eu disse água porque sei lá quem disse chuva. O objetivo é você conseguir fazer várias voltas de associações de ideias e depois conseguir vir voltando dessas associações até chegar no ponto inicial. Parece que é um exercício mais de memorização, como eu disse. Mas se a gente for espontâneo, a gente vai fazer da seguinte forma. A memorização, uma das formas de você memorizar algo é você fazer por associação de ideias. Então, se você tem um estímulo, né, tipo chuva, e qual é a primeira ideia que você fez de associação quando você ouviu chuva? Se você pega essa primeira ideia e fala, então, chuva me lembrou água, é muito mais fácil depois, na volta, quando alguém te disser que você falou água, como aquela associação que você fez é a mais simples, é a que é a mais natural para você, ou seja, é aquela associação espontânea, quando voltar, você vai se lembrar com maior facilidade. Vamos pensar num caso
ao contrário. Vamos pensar que eu ouvi a palavra chuva e aí eu pensei, e a palavra que eu vou dizer é, sei lá, Gal Costa. É uma associação que, assim, até falando, a pessoa, os demais ficam assim, como assim? Chuva lembrou você Gal Costa? Algumas pessoas podem ter essa associação mais emocional, de uma vivência dela, sei lá, encontrou com a Gal Costa enquanto estava chovendo. Pode ser, e aí pode ser de fato, uma associação espontânea. Mas no meu caso aqui não foi. O que eu fiz, assim, para ilustrar? Eu lembrei de chuva. Veio chuva como estímulo. Eu me lembrei de água, mas eu falei, não, água vai ser uma coisa muito óbvia. Deixa eu cortar. Água não. Chuva, que tipo de chuva que não seja chuva com água? Tem chuva de prata. Não, mas chuva de prata é o nome da música. Mas quem é que canta? Eu acho que a Gal Costa canta, não tenho certeza, mas eu achei original, porque ninguém vai lembrar que Gal Costa. E aí eu falei Gal Costa. Quando voltar, né, e a gente vai fazer várias associações. O bom desse exercício é você dar várias voltas de associações de ideias, e vai indo, vai indo. Quando começar a voltar e bater em mim que você disse Gal Costa, e eu vou falar, caramba, por que eu disse Gal Costa? Aí eu vou ter que tentar me lembrar que eu falei Gal Costa, porque eu pensei em chuva de prata, porque eu bloqueei a outra ideia de chuva, de água, que aí, caramba, teve água, né? Me lembrei. É chuva, ou a palavra que a outra pessoa disse. Enfim, esse exercício ele é bom para a gente começar a perceber, talvez a gente perceba o quão espontâneo a gente está sendo em fazer associações de ideias. Existe também um outro exercício que ele vai, eu também acho que ele treina espontaneidade, mas ele treina pela urgência. Porque existe um ritmo que é ditado durante o exercício e você tem que falar palavras naquele ritmo. Assim, o nome do jogo ou do exercício é Balangandã. Foi assim que eu aprendi. A gente fica fazendo um ritmo com as mãos, tá? Geralmente as pessoas ficam batendo com a mão na perna. Fica então Balangandã, Balangandã, Balangandã. Esses dois tempos que fico batendo na perna e não falo nada é o tempo de se dizer uma palavra e a associação dela. Então vamos pensar naquele caso do caracol que eu falei chuva. A pessoa do lado disse chuva. Aí eu faço balangandã, chuva, água, balangandã. Aí outra pessoa repete minha última palavra e diz qual que associa. Então ela vai dizer balangandã, água, enchente, balangandã. A outra vai dizer enchente, terremoto, balangandã. Terremoto, Japão, balangandã. Você vê que fica até, assim, quando você faz muito esse jogo, fica dando várias voltas, parece que é um mantra. Você fica todo mundo assim, balangandã, balangandã. Nesse jogo não tem a volta das associações, por isso que não é um exercício de memorização muito, mas é um exercício de associação. E como tem esse ritmo de balangandã, você é sempre desafiado de respeitar esse ritmo, porque se você não fala nos dois tempos que estão vazios de palavras, você vai acabar falando junto com o balangandã e aí dá ruim no jogo, né? O objetivo é você falar durante os dois tempos vazios. E vocês, conforme a gente vai fazendo esse jogo, na mesma rodada, o balangandã vai se acelerando. Então, balangandã, balangandã, balangandã. Até que chega uma hora que é sustentável. Mas o interessante é que a gente começa a ficar assim, ansioso, muito estimulado, muito neurótico, assim, só ouvindo balangandã, 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 para conseguir falar as duas palavras, né? Que antecedeu e a associação que você fez com essa palavra. E então, assim, é um outro exercício de espontaneidade que vai pelo aquele caminho da urgência, de ter uma solução. Não existe certo e errado. Alguém pode falar,
vermelho e eu falar laranja. Não, até que tem uma associação por cor, mas sofá, por exemplo, vermelho, sofá, balanda. O legal é você se esforçar a fazer associação. Mas se você pelo menos cumprir com a obrigação de falar uma palavra, já tá bom, sabe? É bom que você já está exercendo a espontaneidade, principalmente, né? Existe também, assim, além de exercícios, né, de improvisação, existe também outras coisas que a gente pode importar de outros lugares, assim, para nossa vida. Por exemplo, fazer meditação, principalmente aquela mindfulness, é bom porque ela te força a você treinar o estar presente, né? Estar no aqui e agora, não ficar se esforçando pensando no futuro, ou naquilo que você disse, ou no que as pessoas vão achar que você vai fazer, se está certo, se está errado. Enfim, a meditação, ela tenta fazer você se libertar dessas questões e estar mais presente, né? Estar ali mais à disposição para o que vem. A outra coisa que eu ia dizer assim, é um mantra, talvez, que a gente tem que ter quando vai fazer improvisação. Principalmente quando a gente vai fazer uma apresentação de improvisação. Que é assim, seja médio. Não tem necessidade de ser o melhor. Não precisa, sabe? Vá fazer a cena, vá lá ser desafiado pela plateia, que vai obviamente dar palavras super difíceis ou as ideias muito divergentes e tal. Fica tranquilo, assim, você vai dar conta. E esse dar conta não é um dar conta, eu sou muito bom, então eu com certeza vou dar conta e eu vou dar conta de forma excepcional. Não, tipo, você vai dar conta da forma satisfatória, assim. Você vai ter que dar conta, o problema vai acontecer e ele vai ser resolvido. Não precisa se esforçar além do necessário. Essa é a ideia. Se você entrar na improvisação, entrar lá no palco, ou até mesmo no seu grupo de improvisação, nos seus treinos, pensando que, cara, a cena não depende só de mim. Eu não tenho que achar que a responsabilidade da cena é minha. E muito menos eu tenho que achar que eu tenho que ser ótimo para tudo ser ótimo. Para tudo ser ótimo. Se eu apenas pensar, cara, eu vou fazer o outro ficar bem na fita, eu vou trabalhar para o outro se dar bem, eu vou ficar como se fosse no segundo plano ali, ó, só pegando as pontas que eu achei que ficaram soltas, dando propostas legais pro outro brilhar, ou responder rapidamente, estar pronto para o que vem, é muito mais interessante. E a gente se diverte, né? Porque a gente não precisa ficar tenso de que, ai meu Deus, depende de mim, sabe? Então, é isso que eu queria falar sobre a espontaneidade. O vídeo deve ter ficado enorme, mas eu acho que é enorme mesmo. Isso só revela a importância da espontaneidade para a improvisação, não é mesmo? Então, se por acaso que você que assistiu até aqui, nesse momento, você tem outras sugestões de bibliografia, você tem comentários, você tem ideias de outros jogos ou exercícios que trabalham a espontaneidade, me fala, escreve aqui, compartilha aqui, porque a ideia é essa de sistematizando as coisas e separando, a gente aprendendo juntos e enfim, muita coisa que eu falei aqui pode estar errada e é bom a gente trocar isso, né? Improvisação é troca de experiências. Então, até o próximo sábado do outro mês, né? Do mês de julho. E o tema eu pretendo que seja aceitação. Então, merda pra nós.